Foto, voz, biometria? Será que isso é dado pessoal? Tu quer saber? Então fica ligado que nesse vídeo eu vou falar sobre isso. O que é um dado pessoal? Dado pessoal é tudo que identifica uma pessoa ou leva a sua identificação. Tu nunca tinha pensado que a voz pode ser um dado pessoal, né? Passou uma... Gente, passou uma Kombi de uma creche, um cara empurrando um carrinho de supermercado assim, e um caminhão subindo tudo ao mesmo tempo. O caos dessa rua. O que são, afinal, dados pessoais? Dados pessoais são aquelas informações que levam à identificação de uma pessoa. Ou identificam ou levam à sua identificação. Pois é. Estranho, né? A gente pensar que a voz pode ser um dado pessoal, mas a voz, ela é muito mais do que isso. Se você pensar, a voz, ela tem inclusive valor comercial para quem trabalha com dublagens, para quem trabalha com o canto, por exemplo, os cantores. Se ficarem sem sua voz, ficam sem seu instrumento de trabalho. Então, ela não é apenas um dado pessoal, como ela é um dado que tem um valor, né, comercial em muitos casos. Mas e no teu dia a dia? Por que será que a voz seria importante num processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Pensa comigo, se tu recebe um WhatsApp na tua empresa de algum colega, será que tu não identifica ele apenas pela voz? Quantas vezes a gente está sentado na nossa sala trabalhando e você ouve a voz de alguém e pensa: ah, o meu colega chegou. Então, por isso a gente deve ter alguns cuidados. É óbvio que a gente não vai deixar de falar, mas quando a voz puder sim ser alvo de um incidente de segurança, né, um vazamento de uma informação, a gente também tem que pensar que a gente deve ter cuidado, até no compartilhar, às vezes, um áudio de uma pessoa, porque às vezes tu pode fazer um compartilhamento achando que tu não vai identificar aquela pessoa, mas pela voz ela é sim identificável. Outra questão são as fotos. A foto, obviamente, que é uma dos dados pessoais que mais te identifica, né? Ela tem dados biométricos também, que são inclusive utilizados muitas vezes por empresas para fazer o reconhecimento facial. Teu próprio telefone, às vezes, dá um bloqueio e desbloqueia apenas com o teu reconhecimento facial. Então, é porque a imagem, esses dados biométricos, né, do rosto, eles também são dados pessoais. Então, a gente já viu que biometria, né, que é a ciência que estuda, né, as características daquela pessoa e identifica ela, é um dado pessoal. E de acordo com o tratamento dado, inclusive ela pode ser um dado sensível. Vamos supor que você recebe um currículo e lá no currículo tem a foto da pessoa. Você pode, inclusive, pela aparência dela, pela etnia ou pelo sexo dela, fazer uma discriminação e dizer: olha, eu não quero mulheres com menos de 30 anos trabalhando aqui, eu quero pessoas mais maduras, eu não quero homens acima de 50 anos. Então, às vezes, a própria foto já identifica. Óbvio que num currículo essas informações também vão estar expostas ali, mas informações que talvez não teriam num currículo, como a raça, enfim, né, ela pode ser identificada e pode ser utilizada de forma discriminatória. Então a gente deve ter muito cuidado com essas questões. Quando você compartilha áudios, né, com voz do teu colega, quando você expõe as fotos das pessoas, mesmo que num ambiente de trabalho, há uma brincadeira, como a gente diz, e por isso que as empresas também precisam se preocupar com esses detalhes. Afinal de contas, tudo que acontece dentro do ambiente da empresa, com dados pessoais, está sujeito à responsabilidade dela, pois são tratamentos de dados. Então, se você permite que os seus colaboradores brinquem com os dados pessoais dos outros, como as fotos, as imagens, as vozes, você está dando um ambiente propício, né, para que incidentes ocorram, né? Ou seja, que sejam utilizados aqueles dados pessoais dentro do ambiente de trabalho de uma forma errada. Por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela busca uma mudança de cultura na empresa. Por isso que quando a gente faz um processo de adequação de uma empresa, a gente fala também em conscientização. Não existe um processo de adequação sem conscientização,
porque é apenas a consciência das pessoas dentro do ambiente de trabalho que elas devem cuidar sim dos dados dos seus colegas, dos seus clientes, né? Imagina você compartilhar um áudio de um cliente, né, que você achou a voz dele engraçada, enfim. Tudo isso só pode ser controlado, ou a gente só consegue controlar quando a gente conscientiza as pessoas que os dados pessoais devem ser protegidos, que a gente deve sempre cuidar para a privacidade, que a gente, quando identifica um dado pessoal, a gente sempre tem que pensar no outro, né? No que você vai fazer em relação ao outro com aquele dado pessoal. Será realmente que ele gostaria que você pegasse um áudio com a sua voz e compartilhasse dentro da tua empresa fazendo uma piada? Acho que não, né? Então, por isso que essas questões são super importantes e devem sim ser conversadas dentro da empresa. A conscientização em relação à proteção de dados, ela é essencial para o sucesso de uma boa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Tu gostou desse vídeo? Garanto que tu nunca tinha pensado em dados pessoais por esse ponto de vista. Pois é, tem muita coisa por trás da Lei Geral de Proteção de Dados que a gente ainda não parou para pensar. Se tu quer saber mais informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, dá uma olhadinha aqui no canal, tá cheio de vídeo com muita informação que eu te garanto que é super interessante.